Talvez você já tenha sentido esse aperto silencioso no peito. Uma saudade que não grita, mas pesa. Uma ausência que não faz barulho, mas ocupa tudo. Talvez tenha sido numa noite tranquila, quando o mundo finalmente se cala e a memória começa a falar. Ou num momento inesperado do dia, ao ouvir uma música, sentir um cheiro, lembrar de um gesto simples que antes passava despercebido. E então surge a pergunta que quase ninguém ousa dizer em voz alta, mas que ecoa no coração de tantos filhos, pais, esposas, esposos, irmãos e amigos. Será que você ainda me vê? Será que sabe das minhas lágrimas? Será que percebe quando tento ser forte, mesmo quando estou cansado por dentro? Essa pergunta não nasce da curiosidade. Ela nasce do amor. Nasce do vínculo que a morte não conseguiu apagar. A saudade dói justamente porque o amor continua vivo. Se o amor tivesse acabado, não haveria dor. Haveria apenas esquecimento. Mas você não o esqueceu. E, no fundo, sabe que também não foi esquecido. Desde os primeiros tempos da humanidade, o coração humano carrega essa inquietação. Povos antigos, santos, místicos, pessoas simples, todos, em algum momento, olharam para o céu buscando uma resposta. Não uma explicação fria, mas um sentido que pudesse consolar a alma. Porque perder alguém que amamos não é apenas perder uma presença física. É perder um modo de existir junto. É aprender a viver com o espaço vazio que ninguém mais consegue ocupar. E mesmo quando a fé nos diz que aquela pessoa está com Deus, que está em paz, que está em um lugar melhor, a saudade permanece. Ela se manifesta como um silêncio estranho. Como uma conversa interrompida. Como um amor que não encontrou um ponto final. Mas, e se a morte não fosse um ponto final? E se aquilo que chamamos de ausência fosse, na verdade, uma mudança de forma? E se quem partiu não tivesse deixado de amar, mas tivesse aprendido a amar de outro modo? Essas perguntas não são frágeis. Elas são profundamente humanas. E também profundamente espirituais. Há séculos, uma grande mestra da vida interior ousou atravessar esse mistério. Em suas experiências de oração, ela não buscava respostas fáceis, mas a verdade, mesmo quando a verdade exigia silêncio, espera e transformação interior. Ela descobriu algo que pode mudar completamente a forma como você vive o luto, a saudade e até a própria vida cotidiana. Ela compreendeu que a morte não é um muro que separa, mas uma porta que transforma. Que o amor verdadeiro não morre, ele se purifica. Que aqueles que partiram não desapareceram da nossa história, apenas deixaram de amar com limites humanos. Talvez, neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, alguém que você ama esteja mais próximo do que imagina. Não com o corpo, não com gestos visíveis, mas com um amor mais atento, mais profundo, mais livre. E talvez a sua saudade, essa dor que insiste em voltar, não seja um sinal de perda definitiva, mas um sinal de ligação contínua. Um eco de algo eterno que sua alma sente, mesmo quando a mente ainda não consegue compreender. Você já parou para pensar por que a saudade dói tanto? Se o amor tivesse acabado? No próximo capítulo, vamos dar o primeiro passo para responder a essa pergunta. E você pode se surpreender ao descobrir que a dor que você sente não é sinal de abandono, mas de um amor que continua vivo, mais forte do que a própria morte. Quando alguém que amamos morre, algo dentro de nós diz quase automaticamente: acabou. Acabaram as conversas. Acabaram os gestos. Acabaram os encontros. A própria linguagem que usamos parece confirmar isso. Falamos em perda, em fim, em despedida definitiva. E, pouco a pouco, o coração vai sendo educado a acreditar que a morte é um corte seco, um rompimento absoluto, um abismo sem ponte. Mas, e se essa ideia não fosse totalmente verdadeira? E se a morte não fosse um rompimento, mas uma passagem? Não um apagar, mas uma transformação? Na fé cristã, a morte nunca foi compreendida como destruição do amor. Pelo contrário, sempre foi vista como um momento de purificação, em que tudo o que é limitado, confuso e imperfeito é deixado para trás, para que o essencial permaneça. O corpo se separa. O tempo deixa de existir como conhecemos. Mas o amor, quando é verdadeiro, não é destruído. Ele atravessa. Pense por um instante, o que torna o amor frágil aqui na Terra? São os medos, os mal-entendidos, o cansaço, o egoísmo, as limitações humanas que nos fazem amar bem, mas nunca perfeitamente. Agora imagine esse mesmo amor, libertado de tudo isso. Sem pressa.
sem distrações, sem orgulho, sem feridas abertas. É isso que a fé chama de amor purificado. Por isso, a morte não transforma o amor em ausência. Ela transforma o modo de amar. Do lado de cá, sentimos falta da presença física. Do lado de lá, o amor se torna mais atento, mais lúcido, mais unido à fonte de todo o amor. Talvez isso explique algo que você já sentiu, mas nunca conseguiu explicar com palavras. A sensação estranha de que aquela pessoa não sumiu. De que, apesar da dor, existe uma proximidade silenciosa. Como se o veículo tivesse mudado de forma, mas não de intensidade. A morte tira o corpo do alcance dos nossos sentidos, mas não tira o amor do alcance da alma. E aqui está um ponto importante: se a morte fosse realmente um rompimento total, a saudade seria apenas lembrança. Um exercício de memória. Algo que, com o tempo, desapareceria. Mas não é isso que acontece. A saudade persiste. Ela volta. Ela surpreende. Ela se renova. Não porque você não aceitou a perda, mas porque o amor continua ativo. A saudade não é a prova de que algo acabou. Ela é o sinal de que algo permanece. Quando a fé nos diz que a morte é uma passagem, ela não está romantizando a dor. Ela está dando sentido a ela. Está dizendo: aquilo que você sente não é absurdo. Não é inútil. Não é sinal de fraqueza. É sinal de vínculo. E esse vínculo não foi criado apenas por vocês dois. Ele foi criado em Deus. Por isso, quando a pessoa que você ama atravessa essa porta que chamamos de morte, ela não sai da sua vida. Ela entra mais profundamente no mistério de Deus, e, em Deus, continua ligada a você. Talvez você nunca tenha pensado assim. Talvez sempre tenha imaginado a morte como uma distância infinita. Mas e se, na verdade, ela fosse uma mudança de proximidade? Não mais física, mas espiritual. Não mais visível, mas real. No próximo capítulo, vamos tocar em uma das perguntas mais inquietantes do coração humano. Se eles continuam vivos em Deus, como eles podem nos ver? Talvez esta seja a pergunta mais delicada de todas. Aquela que surge quando a saudade aperta mais forte e o silêncio parece responder com eco. Se eles estão no céu, eles ainda podem me ver? Eles sabem o que estou vivendo agora. Porque pensar que quem partiu continua vivo em Deus já é consolador. Mas imaginar que essa vida inclui um conhecimento real da nossa existência aqui na Terra, isso toca algo muito profundo. E é justamente aqui que muitas pessoas hesitam. Algumas têm medo de acreditar demais. Outras acham que isso seria apenas imaginação ou desejo do coração. Mas a tradição espiritual da Igreja sempre falou de algo muito mais profundo, e muito mais real. Para compreender isso, precisamos abandonar uma ideia muito limitada de ver. Aqui na Terra, ver significa usar os olhos. Depende de luz, de distância, de posição. Vemos pouco. Vemos mal. Vemos fragmentos. Mas no céu, a forma de conhecer não é humana. É divina. A fé ensina que as almas que estão com Deus participam daquilo que se chama visão beatífica. Elas veem Deus face a face. E, ao verem Deus, veem todas as coisas na luz de Deus. Isso muda tudo. Porque Deus não conhece a realidade como nós conhecemos, por partes, aos poucos. Deus conhece tudo de uma só vez. Nada lhe escapa. Nada lhe é oculto. Quando uma alma se une plenamente a Ele, ela não perde a consciência, ela a amplia. Ela não se torna distante, ela se torna mais lúcida. Ela não se fecha, ela se abre para uma forma de conhecimento infinitamente mais profunda. Por isso, quando falamos que os que estão no céu nos veem, não estamos falando de uma observação curiosa ou invasiva. Não é alguém olhando sua vida como quem assiste a um filme. É algo muito mais delicado. Eles veem você em Deus. Isso significa que eles conhecem sua vida do modo como Deus a conhece. Não apenas o que você faz, mas o que você carrega no coração. Não apenas suas ações externas, mas suas intenções, suas lutas, suas dores silenciosas. Eles não precisam olhar para você. Eles participam do olhar de Deus sobre você. Talvez isso explique por que, mesmo sem sinais visíveis, tantas pessoas sentem que são acompanhadas, que são sustentadas, que não caminham sozinhas. Não é vigilância. É comunhão. E essa comunhão não nasce da curiosidade, mas do amor. No céu, o amor não é distraído. Não é impaciente. Não é limitado. Ele é atento. Ele é fiel.
Ele é profundamente interessado no bem da alma amada. Por isso, aqueles que amaram você de verdade aqui na Terra não deixaram de se importar. Pelo contrário, agora amam sem as limitações que antes os impediam de amar plenamente. Eles sabem quando você sofre. Sabem quando você tenta ser forte. Sabem quando reza sem palavras, apenas com o coração cansado. Não porque estejam espionando sua vida, mas porque vivem naquele que conhece você melhor do que você mesmo. Talvez isso mude a forma como você entende sua solidão. Talvez você perceba que há momentos em que se sente só, mas nunca esteve realmente abandonado. No próximo capítulo, vamos tocar em algo ainda mais sensível. Porque a saudade dói tanto, mesmo quando acreditamos que eles estão em paz. Se eles estão vivos em Deus. Se continuam nos amando. Se não nos abandonaram. Então por que a saudade dói tanto? Essa é uma pergunta honesta. E profundamente humana. Muitas pessoas sentem até culpa por essa dor. Pensam que, se tivessem mais fé, sofreriam menos. Que a tristeza seria sinal de fraqueza espiritual ou de apego excessivo. Mas isso não é verdade. A saudade não é falta de fé. Ela é prova de amor. Quando alguém que amamos parte, a dor não nasce apenas da ausência física. Ela nasce do desencontro entre dois modos de existir. Um ainda preso ao tempo, ao corpo, ao agora. Outro já mergulhado na eternidade. A alma sente esse desencontro antes que a razão consiga explicá-lo. Por isso a saudade é tão profunda. Ela não é apenas psicológica. Ela é espiritual. É como se algo dentro de você reconhecesse que o vínculo não acabou, mas ainda não conseguisse vivê-lo plenamente. A saudade é o eco de um amor que continua vivo, mas mudou de dimensão. Aqui na Terra, o amor precisa de gestos, de palavras, de presença física. No céu, o amor é direto, profundo, sem intermediários. E é justamente essa diferença que dói. Você sente falta do abraço, da voz, do olhar humano. Eles já vivem um amor que não precisa dessas mediações. Isso não diminui a sua dor, mas dá sentido a ela. A fé nunca prometeu que o luto seria fácil. Ela prometeu que ele não seria vazio. Chorar não significa duvidar da eternidade. Significa amar alguém que valeu a pena. A saudade não pede que você supere quem partiu. Ela pede que você transforme a forma de amar. E esse processo leva tempo. Leva silêncio. Leva oração. Talvez por isso a saudade venha em ondas. Há dias em que você se sente em paz. E há dias em que a dor retorna sem aviso. Isso não significa que você está andando para trás. Significa que seu coração ainda está aprendendo a amar além da presença física. E aqui existe algo muito importante. Essa dor não acontece no vazio. Enquanto você sente saudade, do outro lado existe uma presença amorosa que não sofre como você sofre, mas que compreende perfeitamente o que você está vivendo. Eles não olham para sua dor com impaciência. Não pedem que você siga em frente rapidamente. Eles veem essa dor como parte do seu caminho de amadurecimento espiritual. Porque o amor que chega ao céu não se torna indiferente. Ele se torna mais sábio. Eles sabem que você ainda precisa do tempo. Sabem que seu coração ainda precisa aprender a viver essa nova forma de relação. E, silenciosamente, intercedem para que essa dor não te feche, mas te abra. Para que ela não te endureça, mas te aprofunde. Talvez isso mude algo dentro de você. Talvez você pare de lutar contra a saudade e comece a escutá-la. Porque, no fundo, a saudade não está dizendo, acabou. Ela está dizendo, o amor continua. No próximo capítulo, vamos descobrir como esse amor continua ativo de uma forma muito concreta. A oração como ponte real entre o céu e a terra. Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha feito isso quase sem perceber. Falou com alguém que partiu. Não como quem fala ao vazio, mas como quem fala a alguém que ainda escuta. Uma frase simples. Um pedido silencioso. Um nome sussurrado no meio da oração. E logo depois, talvez uma paz inesperada. Ou uma força que você não sabia de onde vinha. Ou simplesmente a sensação de não estar sozinho. Muitos se perguntam, isso é real ou apenas imaginação? A fé da Igreja responde com serenidade. É real, quando nasce da oração. A oração não é apenas um ato interior. Ela é um encontro. Quando você reza, algo acontece que seus sentidos não conseguem medir, mas que sua alma reconhece. A oração atravessa o tempo, o espaço e até mesmo a morte, porque ela acontece em Deus,
e em Deus não há separação. É por isso que a oração sempre foi compreendida como uma ponte viva entre o céu e a terra. Não uma metáfora bonita. Uma realidade espiritual. Os que estão no céu não vivem isolados. Eles participam de uma comunhão viva, onde o amor circula, se doa, se multiplica. E essa comunhão inclui você. Quando você reza, suas palavras não ficam presas ao ar. Elas entram nesse espaço vivo onde Deus e seus amigos se encontram. A tradição cristã sempre acreditou que os bem-aventurados intercedem por nós. Não como intermediários distantes, mas como irmãos e irmãs que amam profundamente. E aqui é importante compreender algo essencial. Eles não substituem Deus. Eles nos levam a Deus. Quando você pede a intercessão de alguém que amou, você não está desviando sua fé. Está confiando que esse amor, agora purificado, pode apresentar sua vida diante de Deus com ainda mais clareza. Os santos sempre ensinaram isso, e entre eles uma grande mestra da vida interior, Santa Teresa de Ávila. Em seus escritos e experiências místicas, ela compreendeu que a oração cria um espaço onde céu e terra se tocam. Um lugar onde a alma, mesmo ainda peregrina, entra em contato com realidades eternas. Ela ensinava que, quando duas almas se amam verdadeiramente em Deus, a morte não interrompe esse diálogo. Ela o purifica. Ela o aprofunda. Aqui na terra, a comunicação depende de palavras, gestos, tempo. No céu, ela acontece no nível do espírito. Por isso, muitas vezes, você não ouve respostas claras, mas sente efeitos reais. Uma decisão que se esclarece. Uma angústia que diminui. Uma força que surge quando parecia não haver mais. Essas não são coincidências vazias. São frutos de uma comunhão viva. A oração é o idioma comum entre quem ainda caminha e quem já chegou. É o espaço onde o amor continua circulando. Talvez isso mude a forma como você reza. Talvez você perceba que suas orações pelos que partiram não são inúteis. E que suas conversas silenciosas com eles não são perda de tempo. Existe um intercâmbio real acontecendo. Um fluxo de amor que você só compreenderá plenamente na eternidade. No próximo capítulo, vamos dar mais um passo e tocar em algo ainda mais profundo. O que eles realmente veem quando contemplam a nossa vida aqui na Terra. Quando pensamos que aqueles que partiram nos veem em Deus, é natural imaginar que observem nossa vida como nós mesmos a observamos aqui na Terra. Nossas ações, nossas palavras, nossas escolhas visíveis. Mas a realidade é muito mais profunda. No céu, nada é visto de forma superficial. Nada é julgado pelas aparências. Nada é reduzido ao que é exterior. Os que vivem em Deus não veem você como o mundo vê. Eles veem você como Deus vê. E isso muda tudo. O que mais chama a atenção deles não são seus sucessos ou fracassos visíveis. Não são seus erros públicos nem suas conquistas exteriores. O que eles contemplam com maior clareza é o estado da sua alma. Eles veem sua fé, mesmo quando ela é pequena e frágil. Veem sua esperança, mesmo quando você luta contra o desânimo. Veem sua caridade, mesmo quando ninguém mais percebe. Eles veem suas intenções. Veem o esforço silencioso de quem tenta ser fiel em meio às dificuldades. Veem as batalhas interiores que você nunca contou a ninguém. E também veem quando você se afasta, quando se perde, quando se cansa. Mas não com condenação. Com verdade e amor. Porque no céu não existe ilusão, mas também não existe dureza. Existe clareza. Eles veem aquilo que você mesmo, muitas vezes, não consegue enxergar em si. Veem o bem que cresce devagar. Veem as graças que Deus derrama silenciosamente. Veem as sementes que ainda não floresceram. Talvez isso explique algo que você já sentiu. A sensação de ser compreendido sem precisar se explicar. De ser sustentado mesmo quando não merece. De ser amado além das próprias falhas. Eles veem suas lágrimas oferecidas em silêncio. Veem suas orações feitas sem palavras. Veem cada pequeno ato de amor que você julgou insignificante. Nada disso se perde. Na visão de Deus, tudo tem peso eterno. E porque eles participam dessa visão, sabem quando você cresce em virtude e quando se afasta do caminho que poderia te trazer mais paz. Por isso, a intercessão deles não é genérica. Ela é profundamente pessoal. Eles intercedem por você exatamente onde você mais precisa. Não onde você aparenta estar bem, mas onde sua alma está mais vulnerável. Isso significa que você nunca é visto apenas como o que faz. Você é visto como quem é, e como quem pode se tornar.
Talvez isso te console. Talvez também te responsabilize. Porque viver sabendo que há olhos amorosos contemplando sua vida espiritual muda a forma como você faz escolhas. Muda a forma como você enfrenta suas quedas. Muda até a forma como você reza. Você não está invisível. Você não está esquecido. Você não está reduzido às suas falhas. Há quem veja a sua história inteira na luz da eternidade. No próximo capítulo, vamos tocar em uma verdade ainda mais consoladora. Eles não veem apenas o seu presente, veem o caminho completo que Deus está traçando para você. Aqui tocamos em um dos mistérios mais consoladores, e também mais difíceis de aceitar. Você vive a sua vida como quem lê um livro página por página. Algumas páginas são claras. Outras são confusas. Algumas parecem injustas. E há capítulos que você jamais teria escolhido escrever. Você vive dentro do tempo. E o tempo limita a visão. Mas aqueles que estão no céu já não vivem assim. Eles veem a sua história inteira na luz de Deus. Isso não significa que saibam cada detalhe futuro como quem prevê acontecimentos isolados. Significa algo muito mais profundo. Eles contemplam o sentido que Deus está tecendo em tudo o que você vive. Aquilo que para você parece atraso, para eles é preparação. Aquilo que parece perda, para eles é purificação. Aquilo que parece dor sem explicação, para eles faz parte de uma obra maior. Eles veem como Deus escreve direito por linhas que, para você, ainda parecem tortas. E é justamente por isso que o amor deles não se mistura com o desespero humano. Aqui na Terra, quando vemos alguém sofrer, muitas vezes sofremos de forma ansiosa. Queremos tirar a dor imediatamente. Queremos mudar a situação a qualquer custo. No céu, o amor é diferente. Eles veem o sofrimento, mas também veem o fruto. Veem a lágrima, mas também veem a graça que dela nascerá. Veem a noite escura, mas já conhecem o amanhecer. Por isso, quando você passa por momentos difíceis, eles não te abandonam, eles intercedem. Não para que você fuja da cruz, mas para que receba tudo o que precisa para atravessá-la sem perder o amor, a fé e a esperança. Eles sabem que cada provação vivida com confiança está formando algo eterno em você. Algo que você só compreenderá plenamente quando também estiver na eternidade. Talvez isso explique por que, em meio às dificuldades, você às vezes sente uma paz que não faz sentido lógico. Uma certeza silenciosa de que, apesar de tudo, você está sendo conduzido. Essa paz não nasce da negação da dor. Nasce da presença. Eles torcem por você. Não como quem assiste de longe, mas como quem já conhece o final da história. Eles sabem que Deus não abandona uma obra começada. Sabem que nenhuma lágrima oferecida com amor é desperdiçada. Sabem que você não está se perdendo, mesmo quando se sente confuso. E isso muda tudo. Porque você não caminha às cegas. Você não luta sozinho. Você não sofre em vão. Há quem veja o sentido completo da sua jornada. Há quem interceda para que você receba força exatamente no momento certo. Há quem acredite em você com a confiança de quem vive na eternidade. No próximo e último capítulo, vamos chegar ao coração de tudo isso. Como essa verdade transforma a sua vida agora, e porque ela não é apenas consolo, mas um chamado a viver de outra forma. Tudo o que percorremos até aqui não é apenas para consolar o coração nos momentos de saudade. É para transformar a forma como você vive agora. Porque essa verdade muda tudo. Saber que a morte não é um muro, mas uma porta. Saber que o amor verdadeiro não morre, apenas se purifica. Saber que aqueles que você ama continuam vivos em Deus, atentos, presentes e intercedendo. Isso não serve apenas para aliviar a dor. Serve para dar sentido à vida. Quando você entende que há olhos amorosos contemplando sua vida espiritual, você começa a viver de outro modo. Não por medo de ser observado, mas por consciência de ser amado. Cada escolha ganha peso eterno. Cada oração ganha profundidade. Cada pequeno gesto de amor deixa de ser insignificante. Você começa a perceber que sua vida não é um caminho solitário, nem um esforço isolado. Ela faz parte de uma grande comunhão, onde céu e terra estão misteriosamente unidos. Os que partiram não estão esperando passivamente. Eles caminham com você. Intercedem por você. Torcem pelo seu crescimento em santidade. Eles veem não apenas quem você é hoje, mas quem você pode se tornar pela graça. Veem o santo, a santa, que Deus sonhou quando pensou em você pela primeira vez. E quando você cai, eles não se escandalizam. Quando você se cansa, eles não desistem.
Quando você se sente incapaz de mudar, eles continuam acreditando. Porque eles veem com os olhos da eternidade. E na eternidade, a esperança não se quebra. Talvez isso te ajude a olhar para si mesmo com mais misericórdia. Talvez te ajude a perseverar quando tudo parece difícil. Talvez te ajude a viver com mais propósito, sabendo que cada passo em direção a Deus ecoa além do tempo. A saudade, então, deixa de ser apenas dor. Ela se torna a lembrança viva de um amor que continua. Um convite silencioso a amar melhor, a viver mais profundamente, a não desperdiçar a graça. No fim, tudo se resume a isso. A amizade verdadeira nunca morre. Ela apenas se purifica na eternidade. Por isso, quando a saudade apertar, lembre-se. Você não está chorando por alguém que se perdeu no vazio. Mas por alguém que vive em Deus e ama você de forma ainda mais perfeita. E se este ensinamento tocou o seu coração, se essas palavras ajudaram você a olhar para a saudade, para a oração e para a vida com novos olhos, eu te convido a caminhar conosco. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui continuamos explorando, com profundidade e serenidade, os mistérios da vida espiritual, da oração e da eternidade, à luz da fé e da experiência dos grandes mestres da alma. Que essas reflexões não sejam apenas palavras, mas sementes que cresçam no silêncio do seu coração. E lembre-se, como ela mesma nos ensinou: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta.